Nós estamos acompanhando nos últimos dias a crise contábil das Americanas, que teve o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça. Para analisar o tema, conversamos agora com Felipe Denck, diretor da Comissão de Recuperação de Empresas e Falência do Conselho Federal da OAB. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kaline, e a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Bom, logo te pergunto, para a gente entender melhor, do que se trata esse processo de recuperação judicial, Felipe? Kaline, basicamente, a recuperação judicial é uma medida de reestruturação empresarial. Então, aquela empresa que está em dificuldade financeira e necessita de um auxílio da Justiça para que ela possa sentar com seus credores e renegociar o seu passivo, ela pede recuperação judicial. Tá certo. E essa recuperação, ela evita uma eventual falência ou não? Sim, um dos principais objetivos da recuperação judicial é que se evite a falência de empresas tão importantes. Nesse caso, como a matéria de hoje, da Lojas Americanas. Tá certo. E caso a Lojas Americanas declare falência, Felipe, como é que fica a situação, por exemplo, de acionistas, de pequenos investidores? A partir do momento que há uma convolução em falência, a empresa, a partir do momento que ela está em recuperação judicial, existem algumas obrigações que ela tem que cumprir, sob pena de ensejar a convolução em falência. Em caso de convolução em falência, há o encerramento das atividades e todo o patrimônio da empresa vai ser recuperado, arrecadado, para que seja vendido, para que se pague a maior quantidade de credores possíveis. Agora, o Marcelo Suano também participa da nossa entrevista. Marcelo. Boa tarde. Eu gostaria de que pudesse fazer uma reflexão acerca das consequências para os principais investidores, dentre eles uma personalidade como o Lehman. Eu gostaria de saber se isso parece que já está atingindo de alguma maneira as empresas do Lehman, não apenas dele, mas de outros grandes empresários que são investidores nas Americanas. Se essas consequências podem trazer desdobramentos que vão além de uma perda de valor de ações. Se pode ocorrer uma consequência jurídica para esses investidores que certamente eles terão que ser investigados, se é que já estão sendo investigados ou se é que está sendo colocado na pauta a investigação dessas personalidades. Sim, eles podem ser responsabilizados, já tem 7 processos em trâmite no Conselho de Valores Imobiliários, a CVM, que regula todo o mercado de ações no Brasil. Já existe em andamento processo de investigações da Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Então, o problema desse tipo de recuperação judicial é a crise de imagem, porque ela foi decorrente de uma fraude que foi constatada nos balanços contábeis da empresa. Então, para que esses principais investidores não respinguem essa crise de imagem em outras empresas, eles vão ter que ter um papel ativo no auxílio da restauração empresarial da Americanas, como é o caso que tem sido anunciado nos últimos dias, um aporte financeiro para trazer liquidez para Lojas Americanas. E no caso dos consumidores, Felipe, existe algum risco, alguma insegurança, algum receio de continuarem comprando nas Americanas? Segundo nota oficial emitida pela Americanas, eles vão honrar com todos os compromissos, mas nós sabemos que quando uma empresa está em recuperação judicial, existe o risco de fechamento de lojas, de corte de fornecimento de fornecedores que talvez não queiram continuar fornecendo para Americanas, e isso pode atingir os consumidores nesse caso, né? Mas, segundo uma nota oficial da Americanas, a intenção é não descumprir nenhum compromisso. E como fica a operação das lojas e das outras marcas da Americanas para o consumidor, como Submarino, também Natural da Terra? O funcionamento continua o mesmo. Tá? No processo de recuperação judicial, principalmente nessa fase inicial, o processo é muito recente, todas as lojas vão continuar em funcionamento, mas dentro de uma análise de reestruturação empresarial, o que os gestores vão ter que verificar, juntamente com seus consultores, é se vai ser possível manter todas as lojas abertas, se todos os serviços vão continuar sendo oferecidos, se vão ser mantidos os postos de trabalho. Mas dentro de medidas de restauração empresarial pode acontecer demissão de funcionários, redução de lojas, a venda de lojas que pertencem ao grupo. Como você bem mencionou, a Americanas não é só a Lojas Americanas, diversas empresas compõem o grupo Americanas que podem ser vendidas dentro de um processo de restauração empresarial. Marcelo Suano.
No caso da perda de emprego, no caso das demissões, certamente, no caso da recuperação judicial, deve estar ali presente o cumprimento de indenizações. Mas a pergunta que fica para mim, no caso dessas demissões, que provavelmente não serão poucas, como se fará para que haja o cumprimento de uma forma acelerada, o cumprimento imediato, ou para que essas pessoas não fiquem prejudicadas, porque queira ou não queira, elas estão sendo vítimas tanto quanto todos os demais acionistas. Como ficará no caso delas? Marcelo, no caso da Americanas, os sindicatos já estão atuando para verificar como é que as Americanas vão se comportar, para identificar, inclusive, se vai ter essas demissões em massa. Havendo demissões em massa, vai ter a separação de 2 tipos de crédito. Os anteriores ao pedido de recuperação judicial, eles são sujeitos ao processo. Então, eles vão ser pagos conforme o plano de recuperação judicial que ainda será apresentado. Após o pedido de recuperação judicial, a Americanas tem 60 dias para apresentar esse plano de pagamento, onde vai conter os meios que vão ser utilizados para a recuperação da empresa. Agora, aqueles créditos posteriores, ou seja, de funcionários que continuaram trabalhando e mais posteriormente serão demitidos, esse crédito é não sujeito à recuperação judicial. Então, eles serão pagos normalmente. Bom, por fim, Felipe, no Brasil, esse é o maior caso de recuperação judicial já registrado ou existem outros? Existem outros. De acordo com as informações que nós temos, a Lojas Americanas figura-se no 4º lugar quando você leva em consideração o valor do passivo. A maior recuperação judicial do Brasil é a Odebrecht, com 85 bilhões de passivo. Em 2º lugar, veio a operadora Oi, que encerrou recentemente a recuperação judicial com um passivo de 65 bilhões. A Samarco, que entrou em recuperação judicial após as tragédias de Mariana e de Brumadinho, com 55 bilhões. E agora, com os 43 bilhões, a Americanas figura-se em 4º lugar das maiores recuperações judiciais do país. Felipe Denk, obrigada pela entrevista. Excelente final de semana. Obrigado, Carolina. Boa tarde a todos e um bom final de semana. Obrigada.